Oi, hoje nós vamos falar sobre fluxos migratórios no Brasil, ou seja, os fluxos migratórios internos. Então é sabido que os fluxos migratórios, eles são ocasionados por questões socioeconômicas, ou seja, as pessoas normalmente deslocam-se de um local e vão para outro em busca de melhores condições de vida. Então assim, o Brasilzão, a população está distribuída dessa forma. Então, quando tudo começa, quando ocorre a colonização do Brasil, iniciou-se aqui pela essa área litorânea da região Nordeste. E aqui foi implantado aqui a primeira atividade econômica, que foi a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar inicia-se aqui essa atividade econômica e as pessoas se concentram nessa área, mas posteriormente eles começam a deslocar-se em busca, ou melhor, seguindo o ciclo econômico. Então, na década de 50, entre 50 e 70, vai ocorrer esse maior movimento, esse maior fluxo da população, esses fluxos migratórios. Então, uma coisa que vai chamar, vai ser um fator de atração para essa população, será a industrialização aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste já tinha uma população que era aquela população que vivia do plantio do café. Então, no Vale do Paraíba, né, que era entre Rio e São Paulo, já tinha os barões do café que estavam extremamente endinheirados, e aí vem a crise do café. O que eles fizeram? Eles estavam com esse dinheiro, mas eles não podiam mais investir no café porque o café já não estava mais dando lucro. Então eles começaram a investir na indústria, na industrialização. Começaram a comprar máquinas e equipamentos e a implantar as indústrias. Então, quando essa indústria é implantada aqui no Sudeste, os nordestinos começam a sair do Nordeste e vêm em busca desse emprego, dessa mão de obra que vai estar aqui em abundância, vai estar sendo oferecida. Além de ter a indústria, vai ter toda a infraestrutura que vai estar organizando aqui esse centro urbano. Então, vai ter construções, né, de estradas, de vias, de prédios da própria indústria, vão ter construções aqui da rede elétrica, de encanamento de água, enfim, vai ter os serviços básicos e vai precisar daquela construção civil, da mão de obra da construção civil. Então eles vêm em busca dessa mão de obra. Depois esses nordestinos vão em direção a Brasília. Aqui por quê? Porque está havendo a construção de Brasília. Então eles vão em direção ao centro-oeste por conta da construção de Brasília. Posteriormente, eles vão em direção ao norte. Aqui no Amazonas, especificamente em Manaus, estão construindo a Zona Franca de Manaus. Então, com essa construção aqui, eu tenho aqui as maquiladoras, ou seja, são aquelas indústrias que elas não vão industrializar, mas sim elas vão montar algum tipo de mercadoria. Então, essa mão de obra nordestina, ela se enquadra aqui, porque eles não estão precisando de tanta qualificação assim, já que aqui eles só estão precisando de pessoas para ir encaixando uma pecinha na outra e montar um determinado produto. E além desses movimentos aqui, eu tenho um movimento aqui do sul também, os sulistas. Eles saem daqui, mais especificamente aqui de Santa Catarina, e eles vão se deslocar em busca de terras. São a expansão das fronteiras agrícolas, que está se expandindo no centro-oeste e também numa parte do norte e do nordeste. Então eles vão migrar para essas áreas, porque aqui já chegou os latifundiários, já estão comprando terras e eles começam a migrar para plantar a soja que está sendo plantada aqui nessa área. Lembrando que a soja, ela é típica daqui do sul, que é uma região temperada. Porém, eles vão fazer a transgenia dessas sementes,
né? Elas vão ser geneticamente modificadas e aí eles vão conseguir plantar nessa área aqui, ó, que é a área tropical, de clima tropical. Então ela sai de uma área temperada e vai para uma clima tropical. E aqui também eles vão corrigir o solo. O solo aqui é extremamente ácido e eles vão corrigir fazendo, colocando cal, né, nessa terra e corrige esse solo para que consigam plantar essa soja. Bom, então essas são basicamente os tipos de migrações internas. E isso vai acontecendo, essas migrações acontece até na década de 90 mais ou menos. Quando chega na década de 90, acontece uma migração de retorno, onde aqueles nordestinos que estão espalhados, eles começam a retornar para o Nordeste. Lembrando que lá no Nordeste agora deu uma melhoria em vários setores, inclusive na agricultura, né? Com a irrigação que eles conseguiram fazer o plantio de frutas, né, em algumas áreas que não tinha água, eles conseguem levar água para essas áreas e fazer essa agricultura. Além de crescer bastante aqui a atividade turística. Então, eles aqui já se organizaram mais ou menos economicamente e eles voltam porque aqui também agora está oferecendo, agora tem postos de trabalho em alguns setores. Então, eles estão fazendo esse movimento de retorno, né, voltando às suas raízes, às suas origens. Então, aqui eu expliquei um pouquinho desse movimento, desse fluxo, né, interno dentro do nosso país. Então, até a próxima.